Oh glória! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Salve, aliados do reino dos céus, paz vos seja multiplicada. Esta é mais uma mensagem, preguem o Evangelho. Nas duas primeiras mensagens sobre este tema, eu abordei algumas questões muito importantes para serem refletidas e analisadas. Nesta oportunidade, eu estou aqui para compartilhar contigo algo muito interessante que tem incomodado muito. E a pergunta é: você tem tido sua sede saciada? Em todos os sentidos, espiritual, sentimental, bem como de toda a natureza. Na primeira mensagem sobre o tema ora aludido, eu mostrei o porquê o Senhor Jesus nos chama. Quais foram as suas últimas recomendações, a das bem-aventuranças e da missão. Primeiro ele disse: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A seguir, o Senhor Jesus instruiu os seus discípulos, os seus escolhidos, para que fossem o sal da terra, a luz do mundo, dando-lhes inclusive instruções sobre comportamento, como revidar, como esperar, como entrar e sair. Depois ele encerrou sua missão dizendo: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Isso está registrado em Marcos 16, versículo 16 a 18. Veja só, uma das preocupações do Senhor foi que as pessoas tivessem suas sedes saciadas. Todavia, vejo que poucas pessoas têm entendido a mensagem do Senhor como a samaritana. A ela Jesus disse: quem beber desta água, água natural, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Olha que interessante, meu querido, minha querida, crente e não crente, eu torno a repetir nesta mensagem: é necessário que você, de repente, soluções momentâneas, mas o Senhor da vida eterna eles não encontram. Não entendem que o plano maior de Deus foi para a redenção, libertação e salvação da alma. O inimigo de Deus tem enganado a muitos, pois ele sabe que no dia que você encontrar com o Deus poderoso, o dia que você encontrar com o Senhor, verdadeiramente você vai encontrar uma fonte permanente. Não é somente um poço, é uma fonte que jorra para a vida eterna, e você nunca mais tornará a ter sede de certas coisas. Você tem percebido que muitos vão atrás disso, daquilo e daquilo outro, e não param em lugar nenhum? Estão sempre atrás. Não se contentam com nada, porque as suas vidas não estão sendo transformadas. Por que não estão bebendo da água que o Senhor Jesus tem dado? Veja que as pessoas agora, além de irem atrás de profetas e profetadas, estão indo atrás dos templos que produzem paz. São pessoas que estão atrás de um pouquinho de água, mas um pouquinho apenas não faz diferença. As pessoas querem apenas ganhar a vida, porém o Senhor disse que
para ganhar a vida é necessário perdê-la. Foi exatamente o que a samaritana fez. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Está registrado em João capítulo 4, 13 e 14. Ela entendeu que o Senhor Jesus falara sobre a água da vida, falara sobre a verdadeira paz, falara sobre as questões futuras. No caminho com Cristo, meu querido, é necessário que a gente entenda, que a gente esteja junto à fonte para saciar a sede e de tudo aquilo que a gente possui. É necessário que você entenda isso, que você esteja junto à fonte e sacie a sede de tudo que você possui da sua vida, principalmente depois daqueles que estão unidos a você, da sua família. É importante, é necessário que aprendamos a respeito do reino dos céus, e para conhecer sobre este reino é preciso conhecer todos os assuntos da Bíblia Sagrada. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 9, está escrito: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimento que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir estas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Aleluia, glória a Deus. Que recomendação maravilhosa! Veja só o que o apóstolo ensina. Observe bem todos os contextos. Veja, primeiro ele disse que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos abandonarão a fé. Em outra versão fala, apostatarão da fé. Depois ele diz, reflita, porém, rejeite as fábulas profanas. E no final ele diz o quê? Que o exercício físico é proveitoso para pouco, mas a piedade, ou seja, a obediência, o cumprimento da palavra é realmente abrangente, porque atinge até a eternidade. E é exatamente o que está acontecendo. As pessoas estão pensando só no agora. Porventura, não estão proibindo o casamento em todos os sentidos, dizendo que basta se juntarem, abortar que resolve o problema, acaba com a marginalidade, acaba com a violência, né? Olha só que mentira. É lícito casar homem com homem, mulher com mulher? É do agrado de Deus? Porém, a palavra de Deus diz, veja só, rejeite as fábulas profanas. Veja que interessante, meu querido. Você sabe o que significa abandonar a fé? Apostatar-se da fé? O que diz em outra versão? Aqui se trata de uma profecia, pois está muito claro, o apóstolo não fala dele mesmo, ele disse, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, ou seja, em um discurso, o Espírito tomou e ele disse, agora o Espírito está dizendo, vai acontecer isso, aquilo e aquilo outro, e simplesmente o que nós estamos ouvindo e vendo com os nossos próprios olhos. Que tempos são estes? E esse tempo que estamos vivendo, para quem conhece as profecias contidas na Bíblia Sagrada, sabe que não haverá outra era. É este tempo. Nós estamos vivendo o último tempo da raça humana sobre a face desta terra. O Espírito diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Apostar da fé significa aos poucos se desviar. Isto é, gradativamente, ir se desviando da fé que recebera no início do primeiro amor,
quando o zelo e o temor fazia parte do cardápio diário dos crentes em todos os sentidos, nos jejuns, nas orações, no ler a Bíblia Sagrada, ir e vir, visitar um doente, ajudar os necessitados e estar presente na casa do Senhor para ouvir a sua palavra, glorificá-lo e adorar. Exatamente isso que o Senhor determinou, mas muitos estão abandonando. Permanecer firme na bem-aventurança, aguardando o cumprimento das promessas no tempo de Deus, é o que o Senhor deseja. Esse apostatar-se da fé não é largar, abandonar de vez. Normalmente uma pessoa que larga, abandona a igreja, por exemplo, ela continua até mesmo com a fé, porém sem força para voltar. Somente deixa de ir, porque na verdade ela não havia convertido, porque aqueles que se convertem não abandonam a igreja, não abandonam os seus líderes, não abandonam a fé, porque sabe que o primeiro amor realmente é que conduz até a eternidade. No caso de apostatar-se da fé, é ir desviando através de novos ensinamentos, novos conceitos, novas doutrinas, novos convites, a doutrina da prosperidade, por exemplo. Abandonar pode dar-se de duas maneiras: aqueles que largam tudo, abandonam completamente, e aqueles que vão se desviando gradativamente. Esse último caso é o apostatar-se da fé. São aqueles que estão indo buscar a Deus, estão com Deus em uma visão e da palavra, de repente passam a seguir os conceitos dos pregadores que conduzem seus fiéis para o que lhes convier. Jesus, porém, respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. O que Jesus estava dizendo? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Agora veja só, as pessoas que estão indo buscar a Deus estão com Deus em uma visão e a palavra em outra. E não é o caso. Nós precisamos estar com a visão nos céus, buscando a Deus através do que está escrito na Bíblia Sagrada. Foi o que o Espírito disse na boca do apóstolo: nos últimos dias as pessoas apostatarão da fé, elas vão se desviando aos poucos, achando que estão no caminho reto, vão abandonando a verdade por causa das doutrinas de demônios, desviando-se para a direita e para a esquerda e se dirigindo para o abismo, só que não percebe que estão se desviando. Tudo isso Jesus alertou ao avisar que haverá de ser lançado joio no meio do trigo. Jesus havia avisado: olha, vai ser lançado joio no meio do trigo, né? Vai haver bodes no meio das ovelhas, vai haver prudentes e loucos. Você já percebeu que uma jovem virgem na sociedade nos dias atuais se sente mais envergonhada do que as outras? Você já percebeu que a sociedade incentiva esse tipo de relacionamento fora do tempo? Crianças de 12 anos, não é? Nem as mães podem corrigir mais. Pois bem, assim também tem acontecido na igreja. Pessoas que prezavam a verdade, a verdadeira fé, o zelo, são chamadas de fora de moda, né? Sensacionalistas, perfeccionistas. E o que significa virgens e loucas? E o que os desatentos têm feito? Têm se desviado dos princípios da palavra de Deus. Eles têm sido desviados, agindo como as virgens loucas. A Bíblia fala que havia 10 que eram crentes, vamos dizer assim. 5 estavam sempre na vigilância, no altar. Outras 5 não estavam nem aí. Quando precisou do azeite para clarear, porque o Senhor estava voltando, o azeite que elas tinham não era suficiente. Até tinha dinheiro também. Quando elas foram comprar, voltaram, o Senhor já tinha fechado a porta e elas não entraram. Estão sendo levadas por todo o vento de doutrina. Muitas pessoas estão ouvindo profecias que não vêm do Espírito Santo de Deus, são ensinamentos que vêm do próprio Satanás. E sabe por que vão se apostatando, se desviando? Porque não conhecem ou não guardam a palavra. Veja que a doutrina do Senhor Jesus é completa. Ele revelou todas estas coisas, inclusive seus primeiros discípulos avisaram tudo que aprendera com ele. Porém,
depois, através dos inimigos do evangelho, ter comprado muitos líderes, a doutrina de demônios entrou no meio da igreja. Um desses líderes chamou-se Constantino. Ele usou o seguinte argumento: depois de ter matado os apóstolos, depois de eles terem matado os discípulos do Senhor Jesus, eles os santificaram para o povo não olhar para Jesus, mas olhar para os santos, que na verdade já eram mortos. E o que ele fez a seguir? Já que não pode com os inimigos, já que se não pode com os inimigos, vamos unir a eles. Aí esse Constantino, astutamente, um homem muito inteligente, comprou a igreja, oferecendo palácios para os pastores, oferecendo salário para os pastores, não que o pastor não deva ganhar, receber, mas para fazer a obra do Senhor. E ele comprou, o Estado comprou a igreja. Agora veja só, o objetivo desta mensagem é mostrar a você que, na bem-aventurança com Cristo, nossa sede é saciada. E não precisamos ir cavar novos poços em todos os lugares, ou somente porque nos convidaram, ou porque os outros estão comentando. Pois, mesmo que haja dificuldades, estamos junto à fonte que jorra água viva. O que o Senhor Jesus pede para nós é que estejamos indo à igreja, louvar, adorar, ouvir a palavra e ter comunhão com o Senhor, e não em busca de um pouco de água, pois se nos convertermos como aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade, nossa sede estará sempre saciada. O bonzinho é uma criação maligna, é uma criação maligna, pagã, para desviar a atenção das pessoas de Deus, entre outras personagens que vêm chamando a atenção da humanidade. Será que podemos nos enganar novamente? Está muito claro, festa das bruxas, festa do carnaval, festa disso, e a festa mais disfarçada que tem é esta do Natal. O que precisamos entender urgentemente é que não há mais tempo para discursos, nem conferências e nem tapar o sol com a peneira. O sistema do ocultismo está tentando ofuscar o evangelho de Cristo para que não mais lhes resplandeça a glória de Deus. Porém, vivam o evangelho da verdade e fuja das doutrinas do faz de contas, doutrinas de demônios. Não é só fora da igreja, não, dentro das igrejas que se dizem evangélicas também. Pratique sua fé segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada e em conformidade com o reino dos céus, pois o reino do mundo é do diabo, porém a igreja é do Senhor Jesus. Veja que Deus entregou o mundo, porque Satanás, considerado Lúcifer, o diabo, que era anjo de luz, que estava lá junto, quis ser melhor do que Deus. Isso nós vemos no reflexo. Judas quis ser melhor do que Jesus, muitos hoje querem ser melhor do que Jesus. E o que Deus fez? Pegou e disse: olha, aqui no céu você não pode ficar. Lançou ele para a terra, no mundo. Então ele tem direito no mundo. Mas é importante que você entenda uma coisa: a igreja é do Senhor Jesus e ele não pode tocar. Ainda que mata, como nós temos visto muitos crentes, lá na Arábia Saudita, em tantos os países sendo mortos, mas veja só, eles tombam aqui e acordam na glória. Oh, aleluia, é isso que importa. A igreja é a potência maior que existe neste universo. Ninguém vai acabar com a igreja. Pode até enterrar os corpos, mas o Espírito vai ressurgir com o Senhor, Criador de todas as coisas. Medite nisso. Uma forma que nós temos visto o maligno atuando dentro das igrejas: abre igreja em tudo quanto é lugar, se rebela em cria um grupinho, um terço, que foi exatamente com um terço que Satanás se rebelou, um terço vai e abre outra igreja. Agora responda-me, por que não vão abrir igreja nas favelas? Por que não vão abrir igreja nos lugares que não tem igreja? Por que abre igreja na frente da outra? Porventura a doutrina de demônios não está enganando a muitos? Por que não cria um propósito de evangelismo? Ir para os lugares, o deserto, aqui mesmo no Brasil, o Nordeste, tem lugares no Brasil que é considerado ninho de serpente. As pessoas não podem levar o evangelho, e inclusive é de lá que surgem esses rebeldes que infiltram na política para acabar com a humanidade, com a moral, com o caráter, com propostas de ajudar os pobres. É tudo enganação.
E eu quero deixar essa palavra para você, meu querido. Você pode perguntar: ah, pastor, de repente o que eu faço então, diante de tais coisas? Então qual é a igreja que é certa? A igreja certa é a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada, se interaja com ela, estude ela, e aí sim você procure uma igreja aonde verdadeiramente o propósito não é topa tudo por dinheiro, não é falar de demônio. Procure uma igreja aonde o propósito é se reunir e dar glórias a Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou, é para isso que Ele te chama, e é por isso que Jesus quer salvar, é por isso que Jesus quer salvar a sua alma, para você dar glória ao Senhor. Só para finalizar, quando Deus libertou o povo do Egito, no livro de Êxodo, 8 vezes a gente encontra ali, Moisés falando para Faraó: deixa o meu povo sair para prestar cultos ao meu Deus. Então veja só, a salvação, a libertação, a conversão, o aceitar Jesus, o aceitar Jesus é para prestar cultos ao Senhor. Que Deus lhe abençoe muitíssimo. Conecte-se às próximas mensagens neste tema, pregue o Evangelho. E se quiser informação, é só entrar em contato conosco, porque a volta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é próxima. Não há mais nada para acontecer a não ser cumprir tudo que está escrito. Que o Senhor nosso Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Minha identificação é Paulo de Souza Galdino, pastor e apóstolo a serviço da volta de Cristo. E esse foi mais um momento da palavra viva. Preguem o Evangelho. Receba o Senhor Jesus, examine as Escrituras e lute para permanecer nas bem-aventuranças, porque não basta ficar para lá e para cá, trocar de igreja ou de religião. É necessário se converter, e converter-se significa mudar de direção. Olhemos todo para os céus, porque é de lá que virá o nosso socorro. Glória!